Tivemos durante este fim de semana o Congresso do Partido Socialista e houve um militante que sobe ao palco para fazer uma intervenção dentro do seu direito que tem dentro do partido, portanto, por ser militante do Partido Socialista, e faz uma intervenção que eu imagino que terá chocado os socialistas e que faz um diagnóstico que nós à direita andamos a fazer da esquerda. Enfim, talvez há uma década, não sei, se calhar há uma década, sim, mais intensamente nos Estados Unidos, até porque o percurso da história política dos Estados Unidos foi... fizeram o percurso que nós estamos a fazer na Europa, mas, ou pelo menos em Portugal, já há uns anos atrás. E vamos ver o que diz um militante do Partido Socialista, que eu acho que merece ser notado, e vamos fazer uns comentários. Nós queremos ir contra o povo outra vez. Um partido do poder nunca pode ir contra o povo, e muito menos contra os seus militantes e contra os seus simpatizantes, que é o que temos feito ultimamente. Deixar passar uma imagem de radicalidade, distantes da realidade, incapazes de encontrar novas soluções. Eu pergunto o seguinte: o Zé Luís Carneiro é um estadista com uma imagem de homem honesto. Sim, senhor. O que é que o partido mudou do discurso de maio para agora? Em maio tivemos 22%, camaradas. Hoje continuamos a dizer o mesmo que dizíamos em maio. Este discurso, este caminho, foi chumbado pelos portugueses. Vamos continuar nisso? Einstein dizia que quem continua pelo mesmo caminho e espera resultados diferentes é porque é maluco. E nós não somos um partido de malucos. E, portanto, temos que encontrar outros caminhos, temos que perceber que a realidade mudou, a sociedade mudou, os jovens não querem nada connosco enquanto não mudarmos de vida. É interessante ver um militante do Partido Socialista a dizer estas coisas, e reparem numa coisa, ele faz aqui vários apontamentos, este senhor, em que ele utiliza frases como contra o povo e distantes da realidade. Distantes da realidade parece-me essencialmente a adoção de causas identitárias da esquerda progressista, em que essencialmente estes senhores do Partido Socialista se juntavam para dizer não, a classe operária que se lixe, no fundo foi isto que fizeram. E por isso é que, aliás, os trabalhadores foram capturados pela direita radical em termos de eleitorado, precisamente porque estas pessoas decidiram deliberadamente ignorar a pessoa comum e começar a falar de causas identitárias de uma pessoa de classe média. Estas causas identitárias da pessoa de classe média são causas de quem não tem problemas financeiros e de quem não tem que fazer escolhas reais sobre problemas reais. Quais é que são as causas? Identidades de género, em que a pessoa vê que alguém se identificou num pronome e de repente está em tribunal com essa pessoa durante 2 ou 3 meses. Cartazes dizendo que o Chega, por pedir coisas que até alguns membros do Partido Socialista há coisa de 20 anos atrás pediam, de repente é de extrema-direita. E em marginalizar um conjunto de ideias que eu acredito que são de tal maneira maioritárias, isso teria que haver estudos, mas isto é o meu pressuposto, é a minha ideia sobre o tema, que eu acredito que são de tal maneira maioritárias que o Chega pegou nas ideias e evidentemente que conseguiu uma grande margem do eleitorado, precisamente porque elas são maioritárias na sociedade portuguesa. Falo, por exemplo, do problema da imigração. Eu diria que é relativamente transversal na sociedade portuguesa que há um problema de imigração. Eu não sei se todas as pessoas que reconhecem este problema se são imediatamente, podem vir a ser, e é isso para que trabalhamos, se são imediatamente favoráveis aos repatriamentos em massa. Eu espero que sejam, porque vai ser preciso, portanto, eu espero honestamente que sejam, mas não sei se serão. Por outro lado, o que é facto e não pode ser negado é que há um reconhecimento transversal na sociedade portuguesa de que houve, por exemplo, um problema com a imigração, e isso ficou plasmado na quantidade de votos que o PSD, a Iniciativa Liberal e o Chega tiveram. Não porque o PSD, a Iniciativa Liberal e o Chega tenham exatamente as mesmas soluções para a imigração, porque não tem, e o Chega tem visto proposta atrás de proposta rejeitada na Assembleia da República, nomeadamente associadas à imigração, mas porque pelo menos partem do mesmo diagnóstico. E este é o diagnóstico que me parece ser relativamente generalizado na sociedade portuguesa, que é, não temos nada contra a imigração per si, enquanto fenómeno, mas a imigração enquanto substituição populacional, enquanto descaracterização do país, enquanto tornar-nos estrangeiros na nossa
nossa própria casa for o resultado desse fenómeno, nós não queremos a imigração. Eu, da minha parte, não sei qual é a percentagem de pessoas favoráveis a este posicionamento, quer repatriamentos em massa. Acredito que a maior parte da imigração provavelmente terá de sair de Portugal. Não sei se este é o sentimento da sociedade portuguesa, eu diria mesmo, centenas de milhares de pessoas vão ter que sair, não tenho grandes dúvidas disso, em massa mesmo, vai ter mesmo que acontecer, e talvez isso represente, talvez não, eu diria mesmo, representa a maior parte da imigração em Portugal que terá que sair para haver um mínimo de estabilidade em termos demográficos e para podermos impulsionar a natalidade dos nacionais e para não começarmos a criar tensões sociais que são mais evidentes em outros países onde este processo de imigração está mais avançado do que o nosso, porque também começou há mais anos. Eu relembro que a imigração em Portugal quadruplicou em 7 anos, portanto nem no espaço de uma década tivemos isto tudo a acontecer. Vemos países como é, por exemplo, a França, em que este processo da imigração começou há mais tempo e por isso também vemos o país mais degradado, com tensões sociais, com problemáticas com determinadas comunidades, etc. Portanto, eu não sei se este é o sentimento generalizado que teremos que expulsar a maior parte da imigração em Portugal. Não sei se é este o sentimento, mas uma coisa parece-me relativamente evidente. As pessoas têm o mesmo diagnóstico entre a Iniciativa Liberal, Chega e AD, acreditam os três que a imigração correu mal nos últimos anos, independentemente do grau que consideram que correu mal. E eu acredito que o Partido Socialista desprezou esse tema e teve as consequências desse tema, porque essencialmente é sobre este tema que estamos a falar. Há outros, sem dúvida, mas essencialmente é este. Vamos ouvir a segunda parte. Nós temos que ser capazes de encontrar soluções. E não é, como diz aí uma determinada moção. Camarada, termina o seu tempo. Obrigado. Só para terminar. Claro. Efetivamente há aí uma moção de amigos nossos que diz que o PS não deve romper com o PSD, mas deve estabelecer a agenda, deve estabelecer linhas vermelhas e deve dizer logo o que cede e o que não cede. Isso não é nada, camaradas, porque para se negociar é preciso ceder de parte a parte e não podemos ir logo à partida com linhas vermelhas e não podemos nós marcar a agenda que nós não somos o poder, mas somos capazes de fazer propostas, isso somos, e de as divulgar, não é escondê-las. E de sermos capazes de dizer nós cedemos isto, nós cedemos aquilo. Bom, há várias questões aqui. Eu, por um lado, também acho que não será benéfico para o Partido Socialista andar de cabeça baixa para a AD, porque evidentemente que só há um partido que vai sair reforçado disso mesmo e a AD também não o quer, e é por isso que está a fazer este joguinho de não menosprezar nem marginalizar o Chega, ao mesmo tempo que permite algumas negociações. Por outro lado, dizendo ao Partido Socialista, olha, nós também negociamos com vocês porque somos bastante democráticos. E, portanto, esta ideia deste senhor que diz basicamente, bom, nós temos que apresentar propostas. Têm, mas também têm que compreender que estão numa fase de reconstrução, se é que o querem fazer. Eu tenho a certeza absoluta que um destes 3 blocos terá que cair, é inevitável. E a mim, parece-me, tendo em consideração esta, enfim, vamos-lhe chamar revitalização do Partido Socialista, pelo menos momentânea, com a vitória das presidenciais, a AD corre um perigo iminente, que é, há um desgaste muito grande em termos políticos, promovido e impulsionado essencialmente por desgastes comunicacionais, mas também se torna relativamente evidente que há cada vez mais um desgaste político de Luís Montenegro, também por causa dessas questões comunicacionais, mas outras. O Partido Socialista, enquanto oposição, que não é bem oposição, é aquela coisa que foi nos últimos anos, tem aqui a oportunidade de se reconstruir e tem um balão de ar com a vitória nas presidenciais, que apesar de dizerem que é uma candidatura pessoal, eu não nego que o seja, é inevitável dizer que o Partido Socialista teve aqui um balão de ar. E, portanto, eu acho que essencialmente um dos blocos terá que desaparecer, ou o PS fica com o espaço de centro-esquerda e acaba efetivamente por eliminar o PSD, ou o PSD fará uma dessas situações. A única pessoa que poderia baralhar as contas parece-me é Pedro Passos Coelho, mas isso é relativamente evidente. Agora, este abre-olhos, é interessante ver uma pessoa com bom senso no Congresso do Partido Socialista, porque é verdade, focaram-se em causas contra o povo, distantes da realidade, causas identitárias de classe média alta que não preocupam a pessoa comum, que estes senhores passaram a vida a dizer que representavam, quando na verdade lhes destruíram a vida. E portanto,
Era isto, meus caros. Eu acho que este senhor, de certa forma, até se iria referir à imigração se não estivesse naquele contexto, mas sobre a questão da imigração é evidente. Os portugueses partilham mais ou menos o diagnóstico, diria. Espero que venham a partilhar também a solução, que é repatriar em massa a maior parte dos estrangeiros que cá estão. E, portanto, era isto que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado. Deixem o gosto e subscrevam. Têm as minhas redes sociais e o MPOE na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.